ti nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Solta a voz e canta, diga ao Senhor: nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Se você crê, canta, querido. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Oh Deus, a minha vida, meu ar. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Precisamos de Jesus? O amém foi para isso. Precisamos de Jesus. Nada, tudo pode nos faltar, mas o que não pode deixar de estar presente nas nossas vidas é a presença de Cristo, o Espírito Santo se revelando, nos abençoando, nos conduzindo, nos consolando, nos direcionando. Essa é a esperança do verdadeiro cristão, de cada um de nós, e nos alegramos com o Senhor. Por isso mesmo o coral irá cantar um louvor em adoração ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Mas antes disso, vamos orar enquanto se prepara.
Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te engrandecemos pela tua misericórdia que nos alcança de uma forma que não conseguimos explicar, não conseguimos entender, mas nos alegramos porque somos objetos do teu amor e da tua graça. Sê conosco, sê com cada um de nós, que haja em nós um desejo ardente de estarmos na tua intimidade, na tua presença, de participarmos ativamente da tua obra e da tua vontade em nós revelada. Sê conosco, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nos assentemos e passamos ao coral. mais perto quero estar, mais perto quero estar. Mais perto quero estar, 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 mais per
Creio que nunca foi tão adequado quanto essa música, esse hino, para, vamos dizer, mostrar o sentimento, demonstrar esse sentimento que está em todos nós, né? Eu estou olhando o lugarzinho da Dona Odaléia ali, não estou vendo. Para quem não se recorda, Dona Odaléia, ela era, mas me desculpem as outras senhoras presentes, mas ela se vestia com elegância que poucas vezes eu vi na minha vida. Poucas vezes. Sempre bonitinha, sempre cheirosinha, arrumadinha, né? E toda vez que eu passava, tinha que parar tanto na ida como na volta, cumprimentá-la. Ela me perguntava dos meus filhos, quantas vezes ela trouxe presentinho para os meus filhos, né? E é sempre orando pela gente. Dona Odaléia, do começo da obra Peniel, ela é mãe do Arlan, o filho está aí, a Virgínia está aí, então é do começo mesmo, lá das origens da Rua Rio de Janeiro 339, né? Não é nem da Tamoios, da Rio de Janeiro 339. E ela vem sempre com aquele sorriso, com aquela alegria. E eu fiquei pensando como que eu vou falar algo hoje sobre esse assunto. Que eu cheguei, fui e olhei. A hora que eu a vi, eu descansei. Ela estava com um sorriso, semblante tranquilo, né? E eu me lembrei de que Paulo nos diz em 1 Coríntios 15, né? Onde está a morte, a tua vitória, né? Você não nos vence. A morte foi vencida por Cristo na cruz. Hoje nós somos vitoriosos. Dona Odaléia está feliz com o Senhor. Ela está contente com o Senhor, né? E interessante um fato, né? Ela faleceu com 94 anos, né? A mesma idade que meu avô, né? Então isso... Ah, é? Obrigado, né? A senhora, por favor, sempre nos corrija. Então, deixa eu ver aqui. Ah, é porque que tem outra senhora, né? É Onéia, isso. Então, muito obrigado, viu? Estou sempre pronto a ser corrigido e aprender. Isso me faz crescer. Amém? Tá certo, 97, tá certo, né? E eu fico muito feliz, né, de poder me lembrar da Dona Odaléia com alegria. E eu espero que todos nós façamos isso. Não há tristeza, sabe? Realmente ela foi feliz para aquilo que o Senhor tem para a vida dela. E pensando nela, eu gostaria de ler primeiro 1 Coríntios 15, 55 e 56, 57. Depois, para encerrar, Romanos 8, 31 em diante, porque eu não quero tomar tempo do nosso pregador nesta manhã. Amém? Diz assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte, o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas, graças a Deus, amém? Você pode dizer aí, graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Podemos falar? Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio ou por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu quero encerrar com Romanos, que diz assim: o que diremos diante de todas essas coisas que se passam, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A morte já foi vencida. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e também intercede por cada um que está aqui hoje nesta manhã. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues
Aonde? A quem? A morte. Todos os dias. Fomos reputadas como ovelhas para o matadouro, mas isto é a nossa vitória, esta é a nossa bandeira. Em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura, aleluias, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A salva de palmas para a vitória da nossa querida irmã, que está com o Senhor, sendo recebida com honra e graça diante do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, pastor Paulo, fique à vontade, já não quero mais tomar tempo, como o pastor Raul está em viagem, e teremos a honra de ter o pastor Paulo nos trazendo a palavra. Amém? Deus abençoe, pastor. Queridos, que a graça e a paz e a misericórdia de Deus continuem em cada coração. Amém? Estamos em estado de condolência com a família e também sentindo, essa partida, de sempre lembrar quando nós passávamos, como citou o nosso pastor René, a alegria que ela tinha e a felicidade de estar no lugar sempre dela. Eu creio que depois de 11h30 terá acesso aonde o corpo está sendo velado na sala 1. E vamos abrir a nossa Bíblia, mesmo sentado, depois nós oramos. Eu quero também deixar com a família um texto de Salmo, o Salmo 116, palavras de consolação, como nós já ouvimos o nosso pastor nos ministrar, mas é um texto que fala muito forte para aqueles que são chamados na presença de Deus. Salmo 116, verso 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Eu creio que, como foi anunciado, como foi ministrado, foi muito feliz no nosso pastor de oferecer essas palavras de vitória e de conquista. E aqui, preciosa é a vista do Senhor. Quando ele vê que já está saindo do corpo, ele já vê a preciosidade do que está chegando no céu. Então, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. E ela, uma mulher santificada, que foi separada para viver e servir a Deus, e agora está na presença do Senhor. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos na tua casa e sentindo e consolando a família da querida irmã Odaleia. Te pedimos, Pai, que todos os familiares sejam confortados e também triunfantes de saber que essa matriarca foi fiel a Deus no começo, no meio e até o fim. É leal e fiel à sua fé. Abençoa a ministração desta manhã da tua palavra e nos ajude, como o Senhor sempre nos ajudou. Somos dependentes 100% do Espírito Santo. E é o Espírito Santo que pega a letra e vivifica. Só Ele pode fazer isso, como fez no princípio, que pairava sobre a face do abismo, e o Senhor dizia: haja luz e houve luz. Que haja manifestação do poder do Espírito Santo em nosso coração. Que haja consolação do Espírito Santo em nosso coração. Que haja edificação e encorajamento, em nome do Senhor Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Abacuque, capítulo 3. Eu vou ler o primeiro versículo e depois vou dar os outros versículos a seguir, que vai ser 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Ouvi,
Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Verso 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada seja arrebatada, e nos currais não hajam vaca. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. A primeira parte do capítulo 3, se você quando puder ler do capítulo 1 até o final do 3, ele está falando para Deus o que ele viu no capítulo 1, no capítulo 2 e para entrar no capítulo 3. Eu ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Não é medo, é temor, que é o princípio da sabedoria. Eu temi. Aviva, desperta, acorda, vivifica, Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos a notifica. E na ira, lembra-te da misericórdia. Então ele tem um temor de Deus tão grande por tudo que ele ouviu, por tudo que foi pronunciado como julgamento, como princípio, como lei, antecedendo o capítulo 3, ele fala: eu ouvi e eu temi, eu tremi de ouvir as coisas que o Senhor está fazendo e as coisas que o Senhor vai fazer. E nesse temor ele fala: eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, desperta, acorda. Eu não sei quantos séculos antes da vinda de Cristo que foi registrado essas profecias e essa oração de Abacuque, quando ele disse: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica, e na ira lembra da tua misericórdia. Eu lembro que quando comecei a ver os estados no Brasil, que eu comecei a viajar pregando o evangelho, se não me engano era 16 ou 17 estados. Há pouco tempo era 22, e agora não sei se os alunos podem me ajudar, se continua 22 ou 25 estados. Eu fico pensando quantos países que poderia ter, ou quantos estados poderia ter no tempo dessa profecia. Depois nós vemos como que as coisas mudaram. Se você pegar um mapa mundi aí de algumas décadas, o século passado, você vai ver quantos países tinha e hoje quantos países tem. E agora ele está dizendo: eu ouvi a tua palavra e temi. Aviva, Senhor. Quantos séculos que ele já estava pedindo o avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos notifica. E na ira, ele sabia o que era ira, ele sabia o que era juízo, ele sabia o que era Deus julgando, disciplinando, corrigindo nações. Mas ele pede uma coisa: quando vinha a tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa semana eu postei: a misericórdia, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu gosto de estar acordado depois de meia-noite, porque às vezes eu chego de fora, eu ainda vou ver um jornal, mas quando eu vejo que eu tenho consciência depois de meia-noite, eu já tenho um louvor a Deus. Provai e vede que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu já levanto credenciado que a misericórdia de Deus já está ministrada na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, na vida daqueles que amam a Deus. Depois ele vai dar ainda outras palavras muito fortes a respeito de Deus e muito forte a favor
realmente até a própria natureza. Mas quando chega no versículo 17, eu creio que a igreja conhece, o seminarista conhece, os pastores conhecem, quando ele está falando que ainda acontecesse. Ele não viu acontecer, mas ele começa dizendo: porquanto, ainda que a figueira não floresça. Se não tem figueira florescida, não tem fruto. Ainda que não haja fruto na vide, acabou a uva, acabou o vinho, acabou tudo. E o produto da oliveira, oliva, azeitona, minta. Então as coisas mais qualificativas de valores à mesa e também a criação de Deus é o que ele está falando da figueira, ele está falando da vide e está falando da oliveira. Então ele está dizendo: ainda que a figueira não floresça. Quantas coisas estão sem florescer, quantas coisas até na nossa vida não ainda, como disse, a figueira não floresça, ainda não floresceu, nem haja fruto na vide. O produto da oliveira minta, você vê ela bonita. Eu falo isso que eu estive morando na Sardenha, morei em outras partes da Itália, creio que você passou por lá também, né, pastor René? E então você viaja vendo oliveira de tudo quanto é lado. A casa que eu ficava de recuperação tinha dezenas e dezenas de oliveira. Então eu ficava vendo ela quando cai a folha, quando vem a flor, quando vem o fruto, ainda que a oliveira minta. E os campos não produzam mantimento. Aí acabou trigo, acabou arroz, acabou feijão, acabou tudo. E aí vem outra coisa, que é a sobrevivência do povo de Israel daquele tempo e também nosso. E que não produzam mantimento. As ovelhas da malhada, aquelas pintadas, sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Acabou. Nós vemos quanta gente entra numa crise. Eu não sei se a colocação minha é certa, ou eu às vezes quero aprender uma palavra e às vezes posso falar e colocar ela errado, mas a crise existencial, quando começa a faltar coisa também, acontece que quem não tem esse avivamento, quem não tem esse temor, já começa a entrar em crise emocionais, começa a perder o controle, começa a realmente olhar para a natureza sem olhar para Deus, olhar por consequências sem olhar para a promessa. E aqui ele está dizendo que ainda que tudo isso falta, e nós sabemos quantas pessoas faltam. Eu, quando fui em Guiné-Bissau pela primeira vez, lá com o pastor Mike e Karina, quase na hora da chegada, tinham as crianças com pedra na mão, correndo atrás de ratazana, desse tamanho assim. Eu falei: poxa, esse menino matando rato assim. Ele falou assim: pastor, está matando porque tem fome, é para comer. Você vê nas guerras o que falta, as situações tão adversas. Você vê agora lugares como a Venezuela está. Tem uns amigos meus fazendo missões lá dentro. Eles entram e saem e vê gente catando, vem para o Brasil revirar lixo, comendo o resto. E nós vemos que isso tem alcançado nações, povos, línguas, idioma. Então ele fala de tudo que pode faltar. Eu, quando fui missionário no Amazonas, com os índios, também fui missionário quando estava em Manaus, do leprosário Aleixo. E lá ainda tinha leprosos num porão que era período terminal. Lá tinha a parte externa, mas que era de interno, pessoas com 40 anos lá dentro, 30 anos lá dentro, 20 anos lá dentro. Eu tinha um programa de rádio. E um dia chegou uma carta para mim, um tipo de um abaixo-assinado pedindo que eu visitasse o leprosário e levasse uma palavra. Eu fiquei entusiasmado demais. Conversei com Israel Guerra, que era pastor da Igreja Batista Emanuel no bairro São Francisco. Ele tinha uma cabine dupla
arrumamos ônibus, arrumamos tantas coisas, e nós fomos para lá no período da tarde. Quando nós encostamos, já tinha gente do lado de fora esperando, e quando eu falei, um gritou assim: ah, é aquele ali, olha a voz dele. Já me conheceram pela voz. Mas na hora que nós chegamos, o pastor Valdemar nos recebeu. Ele tinha uma vida normal, ele e a esposa, um casamento maravilhoso, e aconteceu que ele estava contagiado com esse mal de lepra, doença, tem um nome científico. Aí ele falou: quando entrar, os visitantes entrando não pode sentar do lado esquerdo, tem que sentar do lado direito, que é proibido sentar ali. E os pastores sentam na parte também do lado que sentam os visitantes, porque não pode sentar do outro lado, onde os pastores e os evangelistas são leprosos. Aquilo me chocou muito. Eu estava com, hoje tenente-coronel da Aeronáutica, filho do Marechal Mário Barreto França. Até meu filho terminou de pregar lá ontem, chegou essa madrugada. E ele cantava um cântico muito interessante, que eu gostava muito e gosto, que é: Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito. Cristo é tudo para mim. Todo lugar que o Marivaldo ia comigo, eu pedia para ele cantar esse cântico. Tem mais uma estrofe. E na hora que ele começou a cantar e ensinar, quando eu vi a parte realmente dos leprosos cantar, e levantar o toco da mão, sem dedo, falta de nariz, orelha, e ver eles cantar Cristo é tudo para mim, me estremeceu. Ele é o tesouro que eu tenho, guardado em meu peito, ele é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Mas vi a lágrima descendo. Quando terminou, cumprimentamos. Aí o pastor Valdemar falou assim: eu vou pedir uma autorização para vocês entrarem na parte de períodos terminais. Aí conseguiu, nós entramos. Lá era a pessoa que já tinha perdido perna, perdido braço. Os olhos só tinham aquela esponja. E nós ensinamos também: Cristo é tudo para mim. Mas ouvir você cantar, pastor Claudio, é uma coisa. Ouvir você, meu querido Valdeci, que é uma benção, o coral cantar, é outra coisa. Mas quando você vê aquele povo saindo água daqueles, lágrimas daquela esponja, levantando toco de braço e cantar Cristo é tudo para mim, ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito, ele é tudo para mim, mexeu com a minha vida inteira. Eu estou servindo a Deus há 50 anos, e isso foi na década de 70. Quando venceu o tempo que eu estava trabalhando com os índios, já tinha substituto, eu ia dirigir a Casa de Recuperação no Paraná, com Bolívia. Pastor Newton Túlio, muito amigo do nosso amado pastor Reuel. Eu fui despedido do pastor Valdemar. A mulher dele estava mal, tinha período terminal muito avançado, e eu fui falar para ele que estava indo para o Paraná. Ele encheu a lágrima, os olhos de lágrima, e falou comigo: a dele já estava estancada. Ele disse: olha, você vai para um lugar que é uma Canaã do Brasil. Você está indo num lugar onde você vai crescer espiritualmente, socialmente, você vai prosperar naquele lugar. E você vai ter muitas oportunidades de crescer em Deus, de servir a Deus. Agora eu quero te pedir uma coisa. Pode chegar um momento que você pode perder até família. Você pode perder a saúde. Você pode perder. E começou a enumerar as coisas que a gente pode perder. Aí a lágrima desceu dos olhos dele, quando ele falou para mim: você pode perder tudo isso. A única coisa que você luta até morrer para nunca perder é a sua comunhão com Deus, é a sua comunhão com Jesus, é a sua comunhão com o Espírito Santo. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta. Os campos não produzam mantimento. As ovelhas da malhada arrebatadas, e no currais não haja mais vaca. Acabou o que tem. Se você lembrar de fome, carência e necessidade, você vai ver no tempo de Eliseu. Você vai ver também no tempo que a fome chegou e que a cabeça de jumento era vendido pelo preço que Jesus foi vendido para Judas. Esterco de pombo era vendido ao quê? Por mais ou menos 10 ou 15, não estou lembrado bem, moeda de prata. Eu estava até lendo isso um dia que eu estava escrevendo uma mensagem. A minha neta Clarice, hoje ela está em outro lugar, não pôde vir comigo. E na hora ela disse: o que você está escrevendo? Eu falei: estou escrevendo sobre alguns acontecimentos na Bíblia. E que chegou a ponto de vender cabeça de jumento por 30 moedas e o estrume de pombo por tanto. Ela fez aquilo de criança, ela disse: Eca, comer esterco de pombo? Falei: na fome. Nós tivemos aquele acidente que o avião caiu aí na América do Sul, me fugiu o nome do país, mas tem livro, tem filme, tem tudo, que quando acabou a comida, acabou tudo, o que tinha era cadáver congelado. E eles iam, quem relatou o livro, que estava presente, tentou comer uma fatia de um pedaço de carne humana. Primeiro ele vomitou, passou mal. No outro dia a fome aumentou. E quando foi tentando, e a fome crescendo, eles, sem ser canibais, a fome levou eles a comer carne humana. Mas ainda que aconteça tudo isso, dentro da revelação de Abacuque, eu ouvi a tua palavra, eu temi, ó Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, e na ira lembra-te da misericórdia. E agora aqui ele vem: porquanto ainda que a figueira é as coisas, puxa vida, você vai em Israel, você vai ver o que é figueira. Ainda que o produto da oliveira minta, eu conheço as oliveiras da Itália, da Sardenha, da Sicília, mas eu conheci as oliveiras, tem umas lá que você não consegue abraçar. Eles tinham e têm até hoje uma grande prazer de ter as melhores oliveiras que produzem azeite. E depois ele completa: ainda que os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Que nessa manhã, diante de tudo que nós temos passado, diante de tudo que iremos passar, de tudo que nós ouvimos e de tudo que ainda vamos ouvir, dos jornais, da Globo News está no ar 24 horas, a Band News está no ar, você só vai ver notícias que estão abalando sociedade, abalando famílias, abalando até a estrutura de alguns movimentos que se diz evangélico. Mas quem tem temor, quem crê no Deus que aviva, quem crê no Deus que protege, quem crê no Deus vivo que nos dá vida e que também supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus nosso Senhor. E quando ele termina: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aí eu lembro do Sermão do Monte: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O meu pastor da minha convenção
ele sempre falava: deixa Deus operar, deixa Deus trabalhar, deixa Deus te usar, deixa Deus fazer e completar a obra que ele começou. Então busca o reino em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas. Nas provações, tende o Espírito Santo para te consolar, e quando passar prova, aprenda os ensinos apostólicos: em tudo dai graça, louvai a Deus em todo o tempo, porque o seu louvor está continuamente nos nossos lábios. E como encerro a palavra dizendo que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Eu vou pedir, Valdeci, se puder cantar um hino, vou pedir para ficar em pé, para me orar com vocês depois desse hino, e voltar a palavra para o nosso pastor Renê, para que ele possa concluir e também liberar o acesso aonde está sendo velado o corpo. Glória a Deus. Ele é rápido para preparar. Fala comigo assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na oliva, que as ovelhas sejam arrebatadas, que não haja comida no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Mesmo que a figueira não floresça, glória a Deus, nem haja frutos na vide, e os campos não produzam, glória a Deus, mesmo assim louvarei meu Senhor. Regozijarei em meu Senhor, meu Deus, minha fortaleza e minha canção. Regozijarei em meu Senhor, alegrarei no Deus da minha salvação. Regozijarei em meu Senhor, meu Deus, minha fortaleza e minha canção. Ainda de pé, se você entrou aqui hoje ansioso, ansiosa, abatido, angustiado, se você entrou aqui enfermo, com um problema na sua vida ou na vida da sua família, e você crê que nesse momento, você crê em oração, você crê que Deus ouve a nossa oração,
Você crê que Deus pode te curar nessa manhã, te libertar nessa manhã, te direcionar nessa manhã a fortalecer e crescer em Deus? Não importa qual é a sua doença, qual é o seu problema, qual é o seu emocional, mas se você quer participar dessa oração, vem no altar aqui falando para Deus o que você tem, e eu junto com o pastor estarei orando daqui para Deus fazer um milagre, para Deus te dar uma vitória, para Deus te fortalecer e fazer você crescer na fé. Pode vir. Quem sabe que esse dia você até pensou de desistir, não aguento mais as lutas, mas é claro, você carregando as provas é uma coisa, e você botando nas mãos de Deus é outra coisa. Você enfrentar um problema sozinho é uma coisa, você enfrentar com Jesus é outra coisa. Então vamos orar. Se você puder, põe a mão no seu coração. Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que enviou seu Filho Jesus Cristo para nos salvar, nos libertar, nos transformar. E quando Jesus veio, eu li na tua palavra que ele manifestou em carne para desfazer e destruir todas as obras do diabo. Ele veio curar as enfermidades, ele veio neutralizar, amarrar, expulsar os demônios. Ele veio e ele está aqui através do Espírito Santo nesta manhã. O Senhor conhece a ansiedade que muitos do teu povo têm, a vida e a prova que eles estão passando. Mas eu quero dizer para você, igreja, a prova que você está passando, seja irmão, irmã, família, ela não vem além da sua capacidade de você absorver. Mas na hora que vem a provação, ele manda também o livramento. E quando ele manda o livramento, você vai ver que ele opera. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho de Deus vos liberta, verdadeiramente serás livre. Paulo também ensina a oração da fé. Se você tem alguém sofrendo em outro estado, em outro país, coloca na mão, porque o Espírito Santo não está preso em geografia, ele está em toda parte. E se você tem chorado por alguém que está afastado, sofrendo, perdido, hoje é a sua oportunidade. Ainda que a oliveira minta, ainda que não dê mais fruto, todavia eu me alegrarei, nós alegraremos no Senhor, o Deus da nossa salvação. Que Deus te dê livramentos, que Deus abre portas que não foram abertas, que Deus te honra onde você não foi honrado, que Deus sara você da doença que ainda não foi curado, e que nesta manhã de milagre, esta manhã de vitória, esta manhã que a alegria do Senhor é a nossa força, esta manhã que a fé que nós temos em Deus pode chamar à existência as coisas que não existem. Que Deus abençoe seu corpo, a sua alma, sua mente, seu espírito. Que Deus proteja a sua família, seu emocional, seu espiritual, o seu econômico, o seu financeiro. Sejam abençoados, sejam curados, sejam libertados. Que Jesus Cristo, como diz o apóstolo João, ele é o nosso advogado. É ele que advoga a nossa causa. Que nesta manhã receba esta bênção. Que Deus abençoe o pão que você vai comer, que Deus abençoe a água que você vai beber, e que Deus tira do seu corpo e do seu meio todas as enfermidades, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém.
Dê uma salva de palmas bem forte para Jesus. Voltando, teve umas pessoas que me pediu do livro novo, do Livro para Viver, e de Por Toda a Terra e 2 igrejas. A minha neta Débora vai ficar lá atrás no final, e se você quiser adquirir, procura ela. É neta de Paulo Roberto, é essa gracinha aí, tudo linda. Amém, glória a Deus pela sua vida, pastor. Deus continue te fortalecendo e que nós possamos ter como prioridade realmente viver firmado na nossa fé em Cristo Jesus, amém? Nós vivemos pela fé e é anunciado através das nossas vidas, amém? Deus abençoe, amém? Bom, irmãos, antes de encerrarmos propriamente o culto, eu gostaria de novamente convidá-los a ir até a sala 1, né? E ver os familiares, que a dona Naléia já está na bênção, né? Mas os familiares, né? De alguma forma, mostrarmos nossos sentimentos claro, de alegria, porque ela está no céu, mas para quem fica é uma perda, é difícil lidar com isso. O enterro será às 14 horas no Cemitério da Paz, né? E estão todos convidados a comparecer. E claro que nos alegramos porque ela é o que o Senhor Jesus Cristo disse, né? Essa é a minha entrega para o Pai, essa é a minha oferta para o Pai, os salvos, os filhos de Cristo Jesus. Ela está entregue ao Senhor, ao nosso Pai. Amém? É isso que nos alegra. E com esse espírito de alegria, te convido a reconhecer que Deus cuida de você. Deus tem cuidado de você? Então, a palavra dele é muito clara quando ele fala disso, né? Então, fique na liberdade de vir até a frente e fazer o seu culto a Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Luiz? De tribulação,
eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, os seus frutos, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh. Aleluia, irmãos. Vamos estender as nossas mãos, vamos agradecer a Deus pelos nossos dízimos, as nossas ofertas, amém? Senhor, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer pela fidelidade do Senhor para com as nossas vidas, para com a casa do Senhor. Nós, ó Deus, oferecemos, ó Deus, ao Senhor, pedimos que o Senhor continue a nos abençoar, a multiplicar o recurso da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queridos, após o culto, vai ser velado a irmã da Odaleia aqui em cima no templo, ok? Então, vocês ficam à vontade. Deus abençoe. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos. Amém.